Olá, boa noite, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Está começando o programa Em Destaque aqui na Record News e também na TV Sim. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19, mas também como o mercado de trabalho está reagindo a esse momento de dificuldades, como os profissionais e os empresários estão se comportando e o que deve mudar nessas relações de trabalho. Esse é o assunto do programa. Eu recebo o empresário que é especialista em recursos humanos, em gestão de pessoas, o Leonardo Amorim, que vai comentar sobre esse assunto com a gente. O programa Em Destaque já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Como eu disse agora há pouco na escalada, nosso convidado hoje é um especialista em recursos humanos, em RH, empresário na área também, e vai conversar com a gente um pouco sobre como o mercado de trabalho está reagindo a esse momento de pandemia. Nosso convidado é o Leonardo Amorim. Leonardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade para poder falar para as pessoas um pouco do mercado aí nesse momento, né? Prazer é nosso te receber aqui, Leonardo. Olha, como a gente já abriu comentando, né? A gente está num momento muito delicado a nível de mundo, né? O mundo vive uma pandemia dessa doença, da Covid-19, causada aí pelo novo coronavírus, que acabou provocando um isolamento social muito forte, né, na sociedade. As pessoas não podem sair de casa, o empresário não pode abrir as portas. E isso também gerou, eu acho, um tumulto, um estresse muito grande no mercado. Quem tem seu emprego, quem estava ali firme no seu emprego. Essas pessoas estão um pouco apavoradas, não estão? Elas estão apavoradas e com um cenário de incerteza no médio, até no longo prazo. Haverá algumas dificuldades, com certeza, mas como você bem colocou, não é uma coisa local, é uma coisa a nível mundial, mas o empresário e o profissional, ele certamente já está pensando e deve estar pensando em que ações vai tomar, em que medidas vai fazer para a composição da sua renda, para a manutenção do seu orçamento, da sua vida como um todo, né? Dentro do possível, dentro da normalidade. Pois inclusive nesse momento se mudou até um pouco a maneira de pensar as relações de trabalho, né? A gente está vendo aí o home office que é uma coisa que já existia, né? que não é uma coisa nova, mas que nunca se foi tão praticado como agora. Era meio que um unicórnio, né? Todo mundo acredita que existe, tá lá, um ser meio mítico. Sim. Não será que funciona? Isso dá certo? Hoje é uma realidade muito presente. As pessoas elas foram forçadas a mudar, né? E se adaptar. A própria natureza das coisas fez muita gente ter que se adaptar a esse modelo que não era tão comum no Brasil, no nosso mercado, nas nossas estruturas de trabalho. Eu estava lendo recentemente que até as entrevistas de trabalho estão sendo feitas por vídeo, né? E, aliás, isso não só por conta da pandemia, mas por conta de uma agilidade mesmo antes de começar esse processo todo, não é? A gente sempre fez processos online e isso ajuda muito a dar dinâmica, a evitar o translado, né, da pessoa. Tem coisas que a gente já pode estar esclarecendo, tirando dúvida ali. Sim. E facilita muito e agiliza. Alguns empresários têm resistência, quer ver, quer tocar, quer sentir, entendo perfeitamente. Sim. Mas esse momento fez com que a gente tivesse que acelerar os processos, mas é verdade, muita coisa já se fazia online e agora, de maneira quase que obrigatória, ela está sendo feita online. Processo seletivo, dinâmica, testes comportamentais, consultoria online, treinamento online. Foi muito pro online. A gente pode dizer que a gente está vivendo aí, estamos diante de uma mudança de paradigma dessas relações de trabalho, Leonardo? Eu costumo dizer para a minha equipe que acabou o mundo do início desse ano. Acabou aquele mundo, as coisas elas vão mudar. A gente não pode mais esperar do mercado e das relações de trabalho, dos nossos processos, uma completa presença. Acho que a presença virtual, a presença online, ela vai ficar e cada vez mais nas empresas, no trabalho, a virtualização de tarefas. A gente pode dizer, talvez, que isso seja algo positivo que a gente pode tirar dessa pandemia, já que você, de uma certa forma, você cria oportunidades também. Sim. Né? Todo mundo fala que com uma crise você também tem oportunidades, né? Toda crise gera oportunidades. Será que essa é uma delas? Acho que essa é talvez a principal.
você vai ter que começar a cobrar do seu colaborador desempenho e não bater ponto. Você vai ter que começar a confiar em produção, em ferramentas, e a relação, a dinâmica da relação mesmo, ela já mudou. Ela já mudou. Você não vai cobrar do camarada que ela esteja ali... Batendo ponto, né? Botando o dedinho. Digital lá no... Você vai ter que ter os mesmos resultados, ou resultados ainda melhores, mas, de repente, você está ali cobrando que o cara está sentado, cobrando quantas vezes ele levantou, cobrando quantas vezes ele olhou. Ali. Você não vai ter mais essa segurança, né? Vamos dizer assim. Agora, ao mesmo tempo, também ele deixa... o funcionário, ele precisa se cobrar mais, já que ele precisa entregar um resultado e não mais o salário dele está dependendo simplesmente de uma presença dele no local de trabalho. Já não é mais importante isso. O que vai acontecer? Acho que é o processo natural do mercado de trabalho. Você vai ter que estar preparado para atender, né, no modo virtual o seu cliente, o seu fornecedor, o seu líder, o seu chefe. Você vai ter que estar preparado também, porque isso requer um certo treinamento. E você vai ter que estar preparado para novas configurações do modelo de trabalho. Porque você vai poder competir com um camarada que está na Itália, um brasileiro que está na China. Isso vai acontecer, como já acontece com a informação, como já acontece com tantas coisas, vai acontecer com os processos. A gente não vai ter mais processo assim, contrata-se auxiliar, assistente administrativo, região de Vitória. Tem que morar naquela região, isso não é mais importante. Talvez não. Talvez daqui a pouco isso acabe e seja uma evolução. Claro. O que é bom ou ruim? É uma evolução. Ou seja, é uma mudança necessária. Aconteceu. E agora todos têm que se adaptar. Isso aí. Não é? É mais ou menos isso. Agora, Leonardo, você disse, por exemplo, dessas relações, você deu um exemplo, por exemplo, de um auxiliar administrativo, né? Que é uma operação administrativa, né? Você opera o computador, coisa que de fato eu penso ser muito mais tranquilo para se fazer, por exemplo, no home office, em casa, porque no seu computador, com os programas instalados, você consegue. Agora, o funcionário que trabalha, por exemplo, numa fábrica, um produtor, sei lá, ele produz, vamos falar, produz bombom, por exemplo, né? Uma fábrica de chocolate, já que o Espírito Santo tem essa característica forte, né? E esse profissional, para ele muda tanto assim? Para ele muda, porque se ele quiser evoluir na carreira dele, se ele quiser crescer na carreira dele, ele vai ter que aprender a se virtualizar. Porque o líder, talvez, ele vai estar no mundo virtual. O líder, ele vai aprender a lidar com ferramentas tecnológicas. Então, talvez, no trabalho operacional, ele tenha pouca mudança. Mas se ele for pensar numa estrutura de cargo, ele vai ter que olhar e falar, pera, o meu líder não está aqui. O cara que me comanda, ele está numa sala ou em algum lugar. Sim. Talvez eu veja ele uma vez por mês, uma vez a cada bimestre. Ou seja, isso muda, né? Isso não vai deixar de mudar. Alguma mudança ele vai sofrer também, algum impacto ele vai sofrer. Vai sofrer. E ele vai ter que se adaptar a esse modelo, ou as empresas vão preferir aquele que está disponível a se adaptar. É aquela seleção natural do mercado. A seleção natural do mercado. Né? É isso. Bom, hoje aqui no programa em Destaque a gente está recebendo o Leonardo Amorim, empresário em gestão de pessoas, especialista, né, em recursos humanos. Está conversando com a gente sobre esse novo cenário, esse novo paradigma que se cria a partir da pandemia do novo coronavírus, né? Essa doença da Covid-19 que é realidade no mundo inteiro e que está mudando também as relações de trabalho. É isso que o Leonardo está explicando para a gente hoje, como que fica depois disso tudo, né? A gente espera que isso passe logo, mas mudanças, o Leonardo está trazendo para a gente, mudanças estão certas que vão ficar. Vão ficar, delas, né, com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em Destaque. Não sai daí, é bem rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o empresário especialista em recursos humanos, Leonardo Amorim, conversando com a gente sobre esse momento de pandemia e o mercado de trabalho, né? A gente está correlacionando esses dois aí, vendo como eles podem se coexistir, né? Podem coexistir, aliás. Leonardo, olha só, as pessoas estão em casa, né? Muitos fazendo home office, como a gente comentou no bloco anterior. Só que a gente tem escutado muitas coisas que têm acontecido nesse período. Pessoas que estão confundindo o home office, o isolamento, com férias. Isso pode ser fatal para o funcionário, não pode?
As redes sociais entregam, né? As pessoas, elas além de não respeitar algumas das orientações que as empresas têm passado e os próprios órgãos de saúde, né, secretarias, as pessoas, elas tratam às vezes como uma férias, uma folga. É muito importante a pessoa ela tá atenta, porque trabalhando numa empresa, você não está zelando, aliás, em qualquer lugar, você não está zelando somente pela sua saúde. Você está zelando pela saúde do seu grupo, do seu equipe de trabalho. Isso é seríssimo, né? É muito importante o profissional, ele pensar no trabalho com o outro aí. Ou seja, né, é uma responsabilidade compartilhada, né? Porque ele não é sozinho. Ele tem muitas pessoas que lidam com ele. Então, ele não é só a saúde dele. Se ele não está com medo de perder o trabalho, porque imagino que é uma pessoa que está fazendo isso, está se expondo, né, a sua imagem, a seu profissionalismo. Mas se ele não está com medo, ele tem que respeitar a quantidade de pessoas que ele está botando em risco. E eu tenho ouvido muito dos nossos clientes, de modo geral, empresários, né, diretores, líderes de instituições, a dificuldade de fazer as pessoas performarem, entenderem o momento, estarem um pouco mais reclusas nas suas casas, não fazer disso uma grande festa. Sim. Porque isso traz problemas. Claro, não, sem dúvida alguma. Agora, a gente indo até para o outro lado, Leonardo, no sentido assim, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas aí que estão, talvez, despreocupadas com a seriedade da doença, né? A seriedade do que isso pode causar, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, na própria família dele. Outras pessoas talvez estejam aí muito preocupadas. O que vai ser do futuro delas? Está respeitando o isolamento, mas com muitas dúvidas. A empresa vai me demitir depois que acabar o isolamento? A empresa vai me demitir depois que isso passar porque ela teve uma redução de receita muito grande e vai ter que se readequar? Essa preocupação também existe, né? Na nossa empresa, a gente tem focado muito, a gente chamou de rede de apoio. Nós trouxemos algumas soluções para orientar a prospecção de oportunidades, para orientar o tempo ocioso a buscar cursos, treinamentos de inteligência emocional, de trabalho home office, de virtualização de tarefas, de informatização. Muita gente ainda tem dificuldade de lidar com dispositivos eletrônicos, dispositivos de modo geral, né? E assim, o que é esse momento? Qual é esse momento? É um momento de dificuldades, mas é um momento de oportunidades. Você percebe especialistas com uma presença online maior, você percebe grandes profissionais, referências nas suas áreas de atuação, dando treinamentos, palestras, cursos gratuitos. Sim. É a hora de quem tiver essa mentalidade não estagnar, mas aproveitar para se capacitar, se qualificar, olhar diferente para a qualidade com que fez o seu currículo, para a qualidade com que está buscando, a qualidade que está se relacionando com o mercado, se está numa rede social adequada a ser achado profissionalmente, como se tem se posicionado virtualmente, porque as pessoas estão te olhando. Sim. Essas e outras dicas a gente entrega muito na nossa empresa, porque acho que a gente tem essa responsabilidade não só com o empresário, mas a gente também tem responsabilidade com o nosso candidato, com a pessoa que está lá buscando uma posição no mercado que é ainda mais agora, mais concorrido ainda. Isso é muito importante o que você está dizendo, porque é o momento, talvez uma oportunidade que esse funcionário está tendo agora de se requalificar, de se qualificar ainda mais, de buscar talvez um curso online, né, Leonardo? Tem tantos por aí no mercado, não existe? De qualidade, instituições renomadas, instituições de fora do Brasil, escolas. Nós somos uma escola de treinamentos também, nós temos curso online gratuito, nós temos cadernos de prática, nós temos e-book. Quem acompanha nossas redes sociais tem recebido uma verdadeira rede, como eu disse aí, Sim. de informações para não ficar ocioso. Claro. É porque você está parado, você está em casa, você de repente está desempregado e ainda estagna nesse tempo. É realmente mais complicado, mais difícil. Não, e é isso que você citou, né? Além da pessoa que está
cumprindo o isolamento, está de quarentena, afastado pela empresa, tem aqueles que já foram demitidos, né? Você falou dos desempregados. Quantos já não foram demitidos durante esse período de pandemia? Porque as empresas, muitas já cortaram, né? Ou tiveram que cortar, foram obrigadas. Porque não tiveram como manter, porque as portas estão fechadas. Né? E aí também, né? Essa é mais ainda, ela tem que ter um compromisso talvez ainda maior em buscar aumentar aquela qualificação dela, não é? Ela tem que ter um compromisso ainda maior com a carreira dela. Para você que está em casa ouvindo a gente, acho que a dica de ouro é pensar na sua carreira como você pensa a criação de um filho, como você pensa a construção de uma casa, investir mesmo, investir o recurso que pode, o tempo que pode, o tempo é um recurso precioso. Você que está de home office, teve uma escala reduzida, antes talvez trabalhava 8, agora está em 6, está em 4, está em home office, reserve aquele seu tempo, converse com a sua família, se dedique, porque o que aconteceu já aconteceu. Como você vai reagir a isso vai dizer a velocidade que você vai voltar ao mercado, se você vai manter o seu posto de trabalho, porque quem estiver tirando férias, quem estiver não dando performance, quem estiver não mostrando o resultado que eu falei lá no primeiro bloco, essa pessoa está mais próxima de ser uma das primeiras pessoas a ser considerada dispensável para a empresa. Dispensável para a empresa. Pois é. Então é isso. Acho que muitos que estão nos acompanhando agora não querem. Então tá aí a dica do Leonardo. Né? Ninguém quer isso. Né? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, Leonardo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Hoje recebendo no programa Em Destaque o Leonardo Amorim, empresário da área de setor de recursos humanos e gestão de pessoas, e dando dicas importantes, dicas valiosas para como você aproveitar bem esse tempo de quarentena aí durante essa pandemia do novo coronavírus. É bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o empresário na área de recursos humanos e gestão de pessoas, especialista nessa área, Leonardo Amorim. Leonardo, a gente está comentando, né, hoje aqui no programa sobre essa situação da pandemia da Covid-19 e como que o mercado de trabalho está se comportando com relação a esse problema que a gente vive mundialmente. A gente comentou em algumas situações, falamos sobre home office, né? Falamos sobre esse funcionário que está em casa, que não está trabalhando, aquele também que foi desempregado, mas também tem aquele que continua trabalhando, que continua dentro das empresas, talvez com um quadro menor. Esse empresário que está mantendo essas pessoas, talvez ele também mudou um pouco a exigência e o que ele espera desses profissionais, não é isso? Eu costumo te convidar para uma reflexão. Se antes a gente já era convidado a fazer mais de uma tarefa, a ter mais de um conhecimento, a de buscar novos conhecimentos, imagine agora. Imagine agora a necessidade que as empresas têm de um profissional multidisciplinar, de um profissional que sabe gerir gente, de um profissional que sabe se comunicar, negociar, vender. Porque você não vende só o seu produto, você vende a sua ideia, você negocia prazos, datas, tarefas com seu time, com seus colegas. Então, isso eu percebo que os diretores, os empresários que nos procuram, eles sentem falta. Às vezes da pessoa ela se tornar mais protagonista da estratégia, da tática, da responsabilidade com o colega. Então, esse momento de crise, essa pandemia, ela reforçou características que já eram exigidas. Sim. Porque agora, antes elas talvez fossem um plus. Uma coisa assim... A mais desse funcionário, né, desse profissional. Agora, acho que ela é quase que a base. Porque você vai ter que reduzir, você vai ter que trabalhar mais enxuto e com muito mais eficiência e assertividade. Ou seja, e corre o risco ainda desse profissional que não seguir isso, ele ficar fora do mercado. Obsoleto. Ele vai ficar fora do mercado, talvez vai passar essa situação toda, e aí quando houver uma retomada, eu vou olhar para quem está qualificado, para quem está preparado e falar, não, pera, com quem que eu vou ficar agora? Então, se você que está aí mantendo o seu emprego, está trabalhando, fique atento ao seu desenvolvimento na gestão de pessoas, na gestão dos processos, na sua capacidade de negociar, na sua capacidade de se comunicar. Se você tinha vergonha, é tímido, trabalhe isso.
porque essas habilidades são essenciais para qualquer profissional que queira ter uma grande carreira, um grande sucesso na área que tiver. Não importa, da elétrica, a gente falou do assistente administrativo, sim, não importa. É qualquer setor, né? São mudanças, e como a gente falou antes, né, Leonardo, são mudanças que possivelmente, você falou isso no primeiro bloco, vieram para ficar. São mudanças que possivelmente, pós-pandemia, elas vão continuar, não é? Elas vão continuar porque a gente aprendeu uma maneira talvez mais rápida e mais eficiente. Fomos forçados a evoluir, né? A gente foi forçado a se adaptar. Opa, deu certo. Cara, isso é bom. Estou rendendo, estou produzindo, estou dando bom resultado para a empresa. Reduzir custos, aumentei performance, consegui virtualizar tarefas. Então, isso vai ser uma coisa, como você disse, que veio para ficar. Veio para ficar, né? Não há como fugir. E talvez... eu acho que bom para todos os lados. Bom para o profissional, que vai ter que evoluir também com o profissional, como a gente acabou de falar. Bom para o empresário, que vai tentar aí reverter a crise, né, e manter a produtividade, talvez até aumentar a produtividade dele dessa forma, né? Bom para todo mundo. Trazer qualidade de vida para sua casa, você vai poder, obviamente, fazer uma pausa, dar um abraço a quem estiver ali, de repente... Estar mais perto da família. Estar mais perto da família, não vai enfrentar o trânsito. Então é a sua hora de mostrar o compromisso com a performance, com os resultados e se aproveitar disso para ter uma conexão familiar que a gente cobra tanto, uma qualidade de vida que a gente cobra tanto. Claro. Então sim, grandes oportunidades que surgiram desse momento. A gente pode dizer que é de fato fazer do limão uma limonada, isso aí, né? Exatamente. Essa tirar dessa pandemia toda algo bom. É isso que o Leonardo está trazendo hoje. Muitas coisas boas, principalmente para você que está numa empresa, porque você tem a oportunidade de aprender, se qualificar, mantendo a sua receita. É isso aí, isso que é importante. Leonardo, você comentou que a sua empresa também tem disponibilizado, a gente está quase chegando no finalzinho do programa, do nosso tempo, mas a sua empresa tem disponibilizado também alguns cursos, isso é muito legal, cursos gratuitos. Quem está assistindo a gente agora em casa, quer aproveitar, aí a gente deu um start para essa pessoa, como que ela pode fazer? Acessar fator.wow, que é wow, que é de surpresa, no Instagram, ou o nosso site, que é fatorwow.com.br. Né? www.fator.com.br. Tem caderno lá, tem livro, tem o horário das nossas lives, das nossas palestras, coisas que nós temos feito para que você que está aí aproveite esse momento, essa maré para crescer, para evoluir, para desenvolver suas habilidades. Isso é importante, né? A gente está dando aqui hoje, além de dicas valiosas, uma orientação e mais do que isso, a gente está dando a oportunidade de você gratuitamente já começar esse processo de evolução profissional, né? Se você ainda não começou, tá aí a oportunidade, né, Léo? Essa é uma responsabilidade da nossa empresa, felicidade e resultado. Esse é o nosso lema lá. Trazer para as empresas qualidade de vida, para você qualidade de vida e principalmente desenvolvimento, resultado, para dentro da sua casa, para seus sonhos, seus objetivos serem concretizados. É isso. Olha, eu quero agradecer muito ao Leonardo Amorim, especialista em recursos humanos, né, empresário no setor aí de gestão de pessoas, hoje trazendo para a gente dicas valiosas para quem está muito preocupado com esse momento que a gente está vivendo, como nós falamos. Pandemia é um tempo de incertezas, de muitas dúvidas, mas que se você focar, né, e você tiver aí esse start, seguir as orientações que o Leonardo deu pra gente aí, de quem entende, de quem acompanha esse mercado já há um bom tempo, com certeza você pode dar uma reviravolta e, quem sabe, sair disso tudo um profissional ainda melhor, né? Muito obrigado pelo espaço e que as pessoas realmente tirem proveito desse momento para si, para reavaliar a sua carreira e para melhorar. É isso, eu que agradeço, Leonardo. Obrigado por ter vindo aqui hoje, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Quero te convidar para acompanhar nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Segue aí no Instagram, @programa em destaque, tudo junto. Também tem o meu Instagram, @Fabiano Rossi. Você vai ficar por dentro de tudo que vai ter aqui no programa, os próximos entrevistados. Acompanhe a gente lá. Para você, uma ótima noite, boa semana. A gente se vê segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Até a próxima. Boa noite.